Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Levanta o dedinho. Manda um coração. Isso, interage, minha gente. Obrigada. O sono, meu Deus. Bom dia, vamos começar a trabalhar, então? No último tempo, a gente vai brincar, vai rir um pouco. Agora não, agora é trabalho firme. Para a gente fechar a nossa matéria sobre as instituições ligadas ao dinheiro, à finança, né? Aqui no Brasil. Eu prometi para vocês que eu ia trazer hoje um texto sobre a Caixa Econômica. Então, coloquei esse texto lá. É um texto curtinho, que eu extraí do próprio site da Caixa Econômica Federal. Vou compartilhar com vocês o texto. E depois a gente vai ver uns comerciais antigos da Caixa que eu separei para vocês. Foi engraçado ontem, quando eu abri o YouTube para colar os vídeos, né? Quantos comerciais antigos, assim, e que eu lembrava, meu marido, pô, eu lembro disso. E os comerciais tinham a ver com coisas que estavam acontecendo na época, né? Então foi interessante, foi legal. Então, a Caixa Econômica Federal, a história da Caixa Econômica. No dia 12 de janeiro de 1861, Dom Pedro II assinou o Decreto 2723, que fundou a Caixa Econômica da Corte. Desde então, a Caixa caminha lado a lado com a trajetória do país.
acompanhando seu crescimento e o da sua população. A Caixa sempre esteve presente em todas as principais transformações da história do país, como mudanças de regime político, processos de urbanização e industrialização, apoiando e ajudando o Brasil. Quando eu era pequena e falava assim, Caixa Econômica Federal, eu sempre imaginei, eu sempre fui uma criança muito lúdica, digamos, e eu sempre imaginava assim, uma caixa, né? Um banco, uma caixa, e aonde as pessoas botavam dinheiro, e a Caixa Econômica estava associada muito à poupança, né? E eu não sei como é hoje, mas eu lembro que quando eu era pequena, eu ia com a minha avó no banco para depositar o dinheirinho na poupança. Aí tinha a cadernetazinha que levava para depositar o dinheiro, para guardar o dinheiro, e eles sempre davam umas coisinhas para as crianças, né? Um bichinho, às vezes um adesivo, um imã. No final do ano, para os correntistas, tinha sempre um brindezinho. Então, a Caixa Econômica sempre foi associada principalmente à população com menor poder aquisitivo, como a possibilidade de guardar dinheiro e de render este dinheiro na poupança, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Eu escutei alguém abrindo o áudio. Quero um voluntário para leitura, quem pode me ajudar? Essa parte azul que eu marquei. Quem pode me ajudar? Ninguém pode me ajudar? Como é que vai ser na hora da gincana, se vocês não participarem? Não vai ter gincana. Aí sim. Quem falou? Não vou ter um voluntário para me ajudar? Professora, acho que ninguém quer ler. Pois é. Eu posso ler, professor? Posso ler? Pode, fica à vontade. Vou abrir um pouquinho mais a tela aqui. Pronto. Com sua experiência acumulada, inaugurou em 1931 operações de empréstimo por Indignação. consignação para pessoas físicas. 3 anos depois, por determinação do governo federal, assumiu a exclusividade dos empréstimos sob penhor, o que extinguiu as casas de pregô operadas por particulares. No dia 1º de junho do mesmo ano, foi assinada a primeira hipoteca para a aquisição de imóveis da Caixa do Rio de Janeiro. Isso, ok. Obrigada, Bruno. Primeiro, prego. Botar no prego. Vocês já ouviram essa expressão? Ah, eu pendurei no prego. Isso era uma expressão antiga, porque as pessoas antigamente compravam joias, né? Cordãozinho de ouro, pulseira. Era uma forma de guardar dinheiro com segurança. Primeiro, porque o ouro nunca deixava de ser ouro, prata nunca deixava de ser prata, né? Um bom relógio sempre teve seu bom valor e essas coisas não perdiam valor com relação à inflação, troca de moeda, fora que
era mais fácil carregar uma joia do que carregar um montante de dinheiro, né? Era mais fácil, digamos assim, esconder uma joia do que esconder um montante de dinheiro. Então, muitas pessoas investiam em joias, né, antigamente. E aí, colocar a joia no penhor era você ir numa loja e colocar aquela joia por um certo valor, por um tempo, e a pessoa não... Como se você fosse fazer um empréstimo. Aí você está dando a joia como garantia. E tinha um tempo. Depois de um tempo, as lojas ficavam com essa joia e você não precisava devolver o dinheiro, tá? Só que isso dava muito problema, né? Tinha muitas coisas ilícitas que eram feitas. E isso também acabava incentivando muitas vezes o roubo, né? Porque não é toda joia que tem um certificado de posse. Por exemplo, já ouviram falar naquele relógio Rolex? Já ouviram falar no relógio Rolex, né? O relógio Rolex, quando você compra um na loja, é tipo um carro, ele vem com um certificado de posse. Tem um númerozinho dentro do relógio, na máquina, né? Que diz que aquele certificado está agregado àquele relógio e tal. Então, tem, assim, históricos de quem foi o primeiro comprador, e depois isso muda, né? Isso era muito comum. Agora já não é tão comum assim, mas isso era muito comum. Então, acabava incentivando muito roubo. A pessoa roubou, vai lá, bota no penhor, mas como não é dela mesmo, deixa para lá. Então, a Caixa Econômica Federal, ela acabou transformando isso num serviço sério e seguro. Até hoje, tem pessoas que colocam joias no penhor para pagar alguma dívida, para pegar um empréstimo, né? E o que são feitas com essas joias? Algum tempo depois, algumas são colocadas em leilão. Ou então eu não sei se ainda funciona dessa forma, mas tinha um determinado local que depois de um tempo você podia ir lá e arrematar essas joias, mas aí pelo preço que a Caixa estivesse pedindo naquele momento, tá? Hipoteca. Hipoteca é quando você faz uma espécie de financiamento. Você escolhe uma casa, o banco ele paga para a pessoa que está vendendo a casa e você paga para o banco, né? E aí você paga partes dessa hipoteca. Ou você dá a sua casa como garantia. Também acontece. Você tem uma casa que vale 300 mil, por exemplo. Aí você vende, entre aspas, essa casa para a Caixa. A Caixa te dá os 300 mil que aquela casa foi negociada. E depois você vai pagando novamente a casa para a Caixa. Então, você vai pagando a hipoteca para poder ter a casa de volta. Tá? Falando assim, muito superficialmente, é dessa forma que acontece. E mais para frente, em 1986, a Caixa ela incorpora o BNH. O pessoal aí que tem mais de 40 anos conhece bem essa expressão, BNH. Né? Existiram vários conjuntos do BNH, que era o Banco Nacional de Habitação, que fazia o que é hoje para a gente o Minha Casa Minha Vida. Então, pegavam terrenos e construíam, né, a partir de associações, de cooperativas, e fazia a venda pela Caixa Econômica Federal. Então, tem vários locais que eram do Banco Nacional de Habitação. Por exemplo, ali em Oswaldo Cruz, quem conhece, os APs de Oswaldo Cruz, né, que
é bem conhecido ali de frente para a estação de Oswaldo Cruz. Os APs de Oswaldo Cruz, eles nasceram a partir do BNH, o Banco Nacional de Habitação, que permitiu que muita gente pudesse comprar a sua casa própria de forma financiada, ok? Uma outra sigla que é muito conhecida é o FGTS. Já ouviram falar no FGTS? Já. Já. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, por exemplo, quem trabalha de carteira assinada numa empresa, tá? Todo mês é descontado um valorzinho. Todo mês é descontado um valor que a empresa tem que repassar para o fundo de garantia. E aí o fundo de garantia, ele serve para algumas atividades financeiras. Quando a pessoa pede demissão, ela não tem direito de resgatar o fundo de garantia dela automaticamente, tá? Tem algumas situações onde ela pode resgatar o fundo de garantia. Quando a pessoa é demitida de uma empresa, ela recebe uma chave eletrônica que é gerada pela empresa, onde ela pode resgatar este fundo de garantia por tempo de serviço e tem uma multa de 40% em cima do valor total do fundo que as empresas são obrigadas a pagar. O fundo de garantia, ele pode ser usado em algumas situações, tá? Como, por exemplo, quando você vai comprar uma casa própria, você pode solicitar uma parte do seu fundo de garantia para ajudar a pagar essa casa própria. Quem toma conta, quem faz essa gestão é também a Caixa Econômica Federal. E outras questões que estão agregadas também à questão social, né? Como o PIS, que é o Programa de Integração Social, seguro-desemprego, crédito educativo, financiamento habitacional e tantas outras. A Caixa Econômica também faz a gestão de uma outra atividade que no Brasil é muito conhecida, que é a Loteria Federal, né? A Loteria Federal, desde 1961, tem a sua gestão feita pela Caixa Econômica Federal. Então, quando a pessoa ganha na loteria, né, estava acumulado, não sei se já teve o sorteio, Mega Sena, Mega Sena da Virada, essas coisas todas aí, quando a pessoa ganha na loteria, ela se apresenta na Caixa Econômica Federal para tirar o seu prêmio. E aí o texto continua, fala mais um pouquinho sobre a posição da Caixa Econômica Federal nesse momento, né? Fala a respeito das iniciativas da Caixa, do programa de gestão como do Bolsa Família, por exemplo, o FIES, que é um fundo para que as pessoas possam estudar, né? Você pega emprestado, de certa forma, o valor para pagar uma universidade particular, por exemplo. Você vai lá, se inscreve no FIES, e se você conseguir essa bolsa do FIES, depois você vai pagando ao governo, tá? É mais ou menos dessa forma que funciona. Eu vou botar para vocês agora alguns vídeos antigos, alguns comerciais da Caixa Econômica Federal. Tem um deles, inclusive, que fala sobre a história da Caixa. Esse texto que a gente viu agora, ele está na íntegra, na plataforma para vocês, tá? E é conteúdo de prova. Eu acho que eu não botei o som. O tempo mudou nossa marca.
mas não mudou o nosso compromisso. Banco de uma Vida Melhor agora se escreve assim. Isto merece uma comemoração. Olha a marca da Caixa mudando. É o toque da Caixa na Caixa pra vida ser mais feliz. Tem uma nova marca na Caixa, o banco de uma vida melhor. A Caixa Econômica Federal mudou o ritmo e mudou a letra. Caixa. Tem uma marca nova na Caixa. Eles vão salvar o seu futuro. Eles são os poupançudos. Poupançudos da Caixa. Poupançudos da Caixa. Poupançudos da Caixa. Guarde tranquilo para o futuro. Bote seus planos para engordar. Na poupança não tem surpresa. Os poupançudos da Caixa chegaram para ajudar você a poupar. Abra uma poupança da Caixa você também. Da Caixa. Poupançudos da Caixa. Esse poupançudo da Caixa é quando a gente ia na Caixa Econômica para depositar algum dinheiro, dependendo do valor, eles davam um poupançudo, né? E aí estimulava as pessoas a irem depositar, porque aí cada depósito que fazia, ganhava um. E eles eram colecionáveis, né? Os monstrinhos eram bonitinhos. Depois teve... Eu tinha um boneco desse. Tinha? E aí a pessoa... Eu também tinha, eu tinha um roxinho. Tinha uns Tinha bem... aquele lá, o azul, sei lá. Eu tinha o azul. E Quer depois, dizer, o verde. Eu tinha um depois verde. tinha um dos times de futebol também, né? Era esse. Ele tinha uma roupa. Tipo a camisa de futebol, né? Deixa eu botar esse aqui. O tempo mudou. Ah, não, nossa... esse já foi. Peraí. Vou botar o do Mussum. Tem duas coisas que eu trato com muito carinho. As minhas baianas e a aplicação. Tem duas coisas que eu trato com muito carinho. As minhas baianas e a aplicação do meu dinheiro. Esse tira daqui, corre pra lá, só atrapalha. Eu quero segurança e um bom rendimento. Perder dinheiro não é engraçado. Com a Caixa Econômica Federal, a minha poupança rende bem e eu fico inteiramente tranquilo. Poupança da Caixa. Segurança e rentabilidade. Esse aí todo mundo conhece, né? O Mussum, que era dos Trapalhões. Agora tá na cerveja, na Cacildes. Quando crescer, vou ser astronauta. É só eu completar 18 anos e bimba! Vou lá na Caixa, tiro o dinheiro que o papai deposita todo mês pra mim na caderneta e vou construir sozinho um foguete de verdade. O solitário da galáxia! Daí com meu dinheirinho eu vou estudar balé. Até ser a primeira bailarina do Teatro Municipal. Deposite os sonhos do seu filho na caderneta da Caixa. Todo mundo batendo palma. Esse filme, ele é uma releitura
de um outro um pouquinho mais antigo. Que eu não tinha colocado aqui, mas é fácil de achar. Quando crescer, vou ser astronauta. É só eu completar. Em 1989. Não, não é esse. O que eu estou procurando é de 76. Esse. Esse comercial aqui, ele foi filmado no prédio da Caixa Econômica Federal, que fica ali na Rio Branco, no centro do Rio. A entrada dele é pela lateral, que eu acho que é a Avenida Chile, se eu não estiver muito enganada. Quem nunca visitou o Centro Cultural da Caixa, é muito bonito, tem umas exposições muito bacanas, tem umas exposições que são fixas, tá? Ali da Caixa, e eu não sei se já reabriu por conta da pandemia, ainda não tenho certeza. Mas, e também, lá no Centro Cultural da Caixa, tem teatro, que ainda não reabriu, isso com certeza. Mas quando reabrir, aí dá para se inscrever lá no site, né, para receber as notificações, e tem até teatro de graça. Então, você chega umas horas antes, né, e pega seu ingresso para assistir peças de teatro de graça. Sábado e domingo tem sempre programação diferenciada para criança, é bem bacana. E esse comercial, ele é de 1976 e ele foi gravado ali naquele saguão da Caixa, que é muito bonito, por sinal. Dinheiro em caixa tem. Um serviço eficiente e rápido. Sua poupança na caixa sempre vai bem. Vem pra Caixa e tudo bem. Vem pra Caixa você também. Vem. Olha, no último tempo, conto com vocês para uma participação bem bacana na gincana, hein? Lápis e papel na mão, tá? Vai ajudar, vai facilitar, porque é muito dinâmico, tem que ficar ligado. Se não ficar ligado, vai comer mosca. E já vou adiantar que eu vou precisar de 2 alunos, tá? Para fazer o papel de capitão de equipe. Então, vocês já podem aí pensar quem é que vai querer ser o capitão. Vai ser bacana, o 9º ano já fez e foi bem legal. A Agatha tá aqui, Alexandre, me ajuda aí, gente. Ana Beatriz da Silva tá aqui. Pimenta não. Ana Clara, ok, aqui. Arthur só tá. Arthur Gaspar. Não, só tá o prata, né? Beatriz tá aí? Gente, ajuda porque eu não tô conseguindo ver todo mundo. Bruno tá aqui, Gabriel também. Gabriela, Gustavo, Helena. João Gabriel não está. Juan também não. Caroline tá aqui. Letícia. Lucas Garcia tá aí?
O Lucas estava aqui agora mesmo. Manuela Baldissara. Manuela Teixeira. Maria Eduarda. Mariana. Marlon. Marlon eu tinha visto entrar. Natália. Matheus. Pedro. Rafael. Riquelme. Sérgio. Sérgio Chaia. Sofia, Tainá, Thalia Cristine não, Vitor também não, Yasmin tá aqui, Luiz Felipe e Pedro Belucci. Ok, gente, até o último tempo, tá bom? Até mais tarde. Venham mais animados, hein? Quem não tem fone, providencie um fone. Tchau, tchau.